Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da Chain. Eu sou o Vinícius, sou Community Manager e hoje estou com os convidados Enzo e o Mylon. Hoje iremos falar sobre restabilidade, sobre novas tecnologias e como eles se interessaram pelo agro, tá? Eu queria agradecer ao Enzo e ao Mylon por estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre as suas vivências no agro, né? E é isso, né? A gente quer saber um pouquinho, né, da trajetória de vocês, é, por que vocês escolheram a profissão, né, que vocês é, têm hoje, e se o ingresso no agro de vocês foi uma coisa natural, se foi de família, ou se ao longo do tempo vocês tiveram esse interesse. Aí a gente pode começar pelo Enzo e depois pelo Mário. Olá, pessoal. Agradeço então a Bovchain pela oportunidade. E hoje vamos falar então sobre o meu trabalho, que a minha conexão então com o agro começou de forma natural. Venho de uma família de zona urbana, aonde eu tive o privilégio de crescer ao mesmo tempo com conhecidos, parentes, no interior, né? E foi lá onde eu tive essa conexão e acabei, pegando o gosto e amor pelo trabalho com a pecuária leiteira. E com o passar dos anos, então, eu fui criando a ideia de estar criando, então, uma empresa para cobrir férias de produtores, e foi algo que muitos abraçaram, incentivaram e gostaram bastante, né. Mas antes de todo esse processo eu também tive a oportunidade de ser produtor de leite, tive minhas vacas também. Aí trabalhei, 2 anos com a Enzo Férias do Produtor. Um ano agora que passou, eu ainda estava na atividade da pecuária leiteira, e agora nesse novo ano então, eu finalizei a atividade por questão de custos, dificuldade que a gente vem enfrentando, né. Mas continuo então com a Enzo Férias do Produtor, que ela nunca na verdade teve um fim, definitivo, né. Ela teve apenas pausas durante todos esses últimos 3 anos, e nesses 3 anos eu tive a possibilidade de conhecer, realidades diferentes uma da outra, né, propriedades diferentes. Hã, Acredito que isso é importante para minha carreira, né, até porque hoje eu, assumi uma fazenda com 50 animais em lactação, né, ao total tem 94 cabeças. Assumi a propriedade na parte de gerência, né, dos funcionários, de atividades, cotidianas, né, para ter um melhor desempenho no dia a dia aqui dessa fazenda que estava passando por dificuldades. Essa fazenda onde eu estou hoje já é a quarta fazenda que eu assumo num período de 60 ou 90 dias, conforme contrato batido, né, e a gente já consegue ver um melhor resultado, né. E agora é só esperar as próximas, propriedades aí me chamar para estar agendando novas férias aos produtores. Perfeito, muito obrigado, Enzo, por compartilhar sua trajetória. E Mylon, e você? Então, minha trajetória começa lá no Pará, né, pela fazenda do meu pai. Sempre acompanhei ele na fazenda ali, mexendo com gado, né, meu pai mexe com gado cria. Então, sempre envolvido ali com couro de bezerro, com mexer com vaca. Então, daí que veio o gosto, né, de gostar do animal, gostar de querer estar ali no campo. E aí, quando chegou o momento de decidir que faculdade eu ia fazer, foi fácil. Fui para esse estado aí da medicina veterinária, né, como eu disse para vocês. Eu esporte sempre teve na minha vida desde pequeno. Mas daí chegando no Paraná eu tive uma experiência com leite, né, isso aí abriu um pouco a minha mente para pensar um pouco mais sobre o leite também, acho que uma atividade interessante, remunera bem. Daí tive muito estágio diferente disso daí, parte clínica, parte de produção. Estamos aí, né, agora eu tô no Mato Grosso, no estágio, cheguei a pegar de porte, né. Legal, obrigado, Mylon. Então ela me trouxe até aqui no momento de hoje, aqui agradeço, poxa, aí pela oportunidade. Perfeito, obrigado, Mylon, por compartilhar. E eu queria saber um pouquinho também sobre o dia a dia de vocês, né? Como é a rotina de vocês dentro do campo?
né, pode começar pelo Mylon e depois pelo Enzo, tá bom? Então, a minha é bem variada. Lá no Paraná, comer gado de leite é todo dia. Todos os dias de manhã cedo a gente sai. A gente chega nas propriedades, vamos fazer palpação das vacas ali para ver qual tá frio, qual não tá. Vacas que estão no pé, precisa fazer uma raspagem ali para ver como é que tá a condição dessas vacas. Então, a minha rotina, ela começa cedo. A gente trabalha aí no período da manhã e à tarde, fazendo esse manejo produtivo de vacas ali. Daí a gente vai parte para novilhas, para bezerros, fazer pesagem, avaliar ali se o produtor está dando dificuldade em alguma coisa que ele quer que a gente dê um auxílio para ele. E daí a gente faz essa parte produtiva aí, avalia custo. Então, tipo, a gente dá uma visão geral na propriedade, sem entrar muito na área de outros profissionais, né? Como é mais a produção, a gente foca mais na produção, desenvolvimento das novilhas. Mas assim, se a gente vê alguma coisa errada ali, um posto sujo, alguma coisa, a gente sempre tenta estar orientando, né? Mas minha rotina lá é basicamente essa, a gente acaba voltando, como lá no Paraná tudo é mais próximo, geralmente às 4 horas da tarde eu já tô aqui em casa. Então a gente sai bem cedo, 4 horas da tarde a gente tá por casa, a rotina lá acaba sendo um pouco mais, abre aspas, tranquila, né, entre aspas. Já aqui no Mato Grosso, essa parte de reprodução de gado de corte já é mais pegada, assim, que claro, o gado de corte ele tem as estações do ano quando é feito esse manejo aí de ATF, de produção, de inseminação. Mas aqui é pegada, porque como a gente estava comentando antes, as cidades elas são distantes, as propriedades elas acabam sendo distantes. Então é comum a gente pegar e dormir 10 horas da noite, acordar 2 horas da manhã e pegar a estrada. Chegar de manhã cedo nas propriedades, tá fazendo os protocolos ali. Ou D0, ultrassom nas vacas ali, ver quais estão prenhas, quais estão aptas ao novo protocolo. Aí tem a situação de. Aí depende, né? Se a gente faz D8, D9, que é a parte da retirada dos implantes, aplicação de outros hormônios, e o dia da IATF. Então a gente sincroniza essas vacas para chegar no dia da IATF lá ensinar e depois tem os ultrassom, os ultrassom depois de 30 dias. Né? Então acaba sendo uma rotina assim, que ela acho que é tipo assim, uns 6 meses são bem pegados, assim, tipo, de manejo assim, direto. E aí acaba sendo um pouco mais corrido, mas também tem uma determinada época do ano que é um pouco mais tranquilo também. Né? Mas a rotina é basicamente isso aí. Legal, uma rotina pesada, mas depois acalma um pouco, né? Já não tô. E você, Enzo, conta um pouco pra gente do seu dia a dia. Bom, então meu dia começa às 5h15 da manhã. Acordo, dou meu bom dia lá pro pessoal do Instagram, lá, Facebook. Vou para pro piquete, né, que aqui hoje a propriedade ela é, hã, a pasto, né, não dá para chamar semi-confinado, porque a silagem elas comem uma, hã, pouca coisa, né. Mas aqui então a gente trabalha com elas a pasto, eu vou, busco elas da pastagem, enquanto isso já tem um colaborador na sala de ordenha fazendo a limpeza do tanque, porque o leiteiro vem toda noite, né. Enquanto ele faz essa limpeza, já estou descendo com as vacas para a sala de espera. Aí a gente faz a ordenha, depois eu subo, faço a parte de ração para os animais, né, como eu tô diretamente com elas, todo dia na sala de ordenha, eu sei aquela que produz mais, aquela que produz menos, então a ração ela é individual, então isso fico eu responsável, enquanto o colaborador faz a limpeza da máquina e amamenta os terneiros, que hoje a gente tem apenas 2 em aleitamento. Após isso, então, eu largo as vacas para pastagem novamente e, começo a fazer a vistoria da propriedade diariamente, né. Eu preciso verificar como é que tá a questão do trato das novilhas, vacas secas, vacas pré-parto. Toda essa questão eu faço por conta de ter assumido a parte de gerência. Hã, Quando eu falo assumir a parte de gerência, eu não falo, ah, o do financeiro junto, né, eu falo apenas do do manejo, né, tanto dos animais quanto de condução dos próprios colaboradores, né. Eu estou aqui apenas de passagem, né. Vou ficar aqui em torno de 60 dias, hoje a gente já está fechando 48, então tem mais alguns poucos dias aí pela frente.
Já houve bastante mudança, porque hoje a gente que trabalha na atividade do leite, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar pessoas qualificadas para trabalhar, né. Porque não é simplesmente tu vir tirar o leite de uma vaca mal tirado, não observar uma mastite, uma tristeza, um cio, né, que é algo que os funcionários de hoje não enxergam, né. Então a gente está passando pela questão de avaliação para trocar toda a equipe ainda antes de eu sair, para mim poder treinar de uma forma correta essa equipe nova, e eu poder sair com a cabeça tranquila que a propriedade vai continuar, sendo, trabalhada da melhor forma, né, que eu organizei, né. Então é basicamente isso. A a gente faz então apenas uma dieta dia, à tarde as vacas vêm para a linha de coxo a 1 hora, ficam até às 2h30, aí elas são soltas para beber água e ir pra um piquete de sombreamento, onde elas ficam então até às 4h15, vão para a ordenha, e às 6 horas já estão retornando para a pastagem e a gente já finaliza o dia então. Seria isso. Legal. Eu percebi de vocês, né, que é o bem-estar, né, que a gente prioriza, que é muito importante para o agro, né, principalmente no do Enzo que, né, tem todo o né, um sombreamento, tem isso tudo, né, que é muito importante. Eh, Agora, gente, sobre rastreabilidade, né, a Bovchain ela é uma startup, né, que atua justamente nessa área, né, de rastreabilidade. A gente sabe que em 2027 a rastreabilidade ela vai se tornar obrigatória, e eu queria ouvir de vocês, né, o do Milo e do Enzo, qual a visão de vocês sobre a rastreabilidade hoje? O que vocês acham dessa novidade que vocês acham que vão agregar valor ao produto, né, à cadeia produtiva e ao agro como um todo? Queria ouvir a opinião de vocês. Pode começar pelo Milo e depois o Enzo. Então, eu acho que a rastreabilidade ela vem como uma ferramenta aí muito importante dentro da propriedade na forma de gestão, porque você acaba aí você tem um número daquele animal, você facilita a gestão porque você tem informações sobre aquele animal que você pode direcionar a fazenda a partir daquilo, né? Pensando aí no gado de corte, que a gente tô mexendo bastante agora, você tendo informação de um lote de fêmeas, você consegue direcionar qual touro você vai acasalar na próxima estação naquele determinado lote. O que que você quer melhorar naqueles animais. Você ir para uma recria, para um confinamento, você vê qual que é o desenvolvimento, como que determinado manejo às vezes desenvolveu melhor aquele determinado lote, determinada genética saiu melhor ou não. Então, assim, na parte de gestão, eu acho que a estabilidade é interessante. Claro, a gente pode fazer isso de outra forma, com número, né? Que só usa muita marcação a ferro de mini na época ali e tal. Só que a estabilidade, ela acaba ajudando nessa parte também. A outra parte que eu dei dando uma olhada, que ela, por você rastrear o seu rebanho, você acaba acessando mercados mais exigentes. A gente tem alguns países aí que exigem isso dos frigoríficos brasileiros. E por eles exigirem isso, eles acabam pagando melhor e o frigorífico acaba dando uma bonificação. Eu olhei algo em torno de 5 a 10%. Então você acaba sendo uma ferramenta que agrega valor ao produto do pecuarista. Então eu acho que é uma ideia interessante, né? Quando ela se tornar obrigatória em 2027, e o cara que estiver à frente aí, o cara que tiver um passo à frente já vai estar melhor, né? Já vai ter aderido a essa nova tecnologia. E o Brasil, de forma geral, ele vai aderir, né? Ele vai conseguir acessar esses mercados mesmo exigentes e a gente vai com certeza ter aí uma valorização lá no preço da roupa, né? Eu espero. Legal. Enquanto E que, você, da minha Enzo? parte, eu acho que é uma tecnologia muito boa e é considerável para pegar e habitar nas propriedades. E você, Enzo? Bom, eu acho que a rastreabilidade, então, ela é de extrema importância para uma propriedade. Eu vou falar no meu caso, propriedades de leite, né? Porque vou usar como exemplo. Hoje nós tínhamos o dia do reprodutivo, que é feito a cada 45 dias, né? Para conseguir dar o intervalo de protocolos para a gente poder tocar os animais, então. E a gente, sente a falta na hora que algum animal perde um brinco, né. A gente não consegue,
Eu, por exemplo, estou aqui há 40 e pouquinhos dias. Eu não tenho conhecimento desse animal antes desses 48 dias, né. Eu não sei qual era o número dele, eu não consigo localizar ele numa planilha somente com uma numeração, né. Então acho que a rastreabilidade ajuda nessa questão de gestão mesmo, tanto do reprodutivo, né, quanto para na hora de alguém assumir a propriedade, né, seja um sucessor da família, seja um capataz, enfim, como quiser ser chamado, né. E também ajuda na questão de seals, né, toda essa questão a gente consegue estar, utilizando ali para melhoramento na propriedade. Obrigado, pessoal, pela fala de vocês. E, por último, né, a última pergunta que a gente faz é: como é que vocês acham que os produtores, né, que vão receber essa nova tecnologia, né, como a rastreabilidade? Pode começar pelo Enzo e depois pode seguir o Mylon. Eu acho que vai ser algo bem difícil para os produtores aceitar, né, porque hoje ainda a gente tem uma grande taxa de produtores de pequeno porte, né. Então, hoje para eles já é uma dificuldade enorme aceitar a questão de testes, né, obrigatórios, né, para fazer a questão de venda de animais, né, eles já acham isso um absurdo. Então, quando for obrigatório a questão de rastreabilidade, eles também vão ter, essa dificuldade em aceitar, né. Mas eu acho que vale muito para nós ter essa obrigatoriedade. E você, Mylon? Ah, eu acho que, assim, é uma incógnita, né, porque a gente tem inúmeros tipos aí de perfis, né, de produtores, né. Como eu disse, é uma tecnologia muito válida, ela ajuda na gestão, mas como eu disse também, a gente tem outras ferramentas hoje que também ajudam na gestão, essa parte de identificação dos animais. Só que é uma ferramenta que você agrega valor ao produto, né. Então, assim, eu costumo dizer que a pecuária ela está começando a se tornar algo mais profissional, né, e o produtor, que ele não começar a se ter que ficar mais independente, se é na pecuária de leite quanto na de corte, a gente vê que muitas pessoas acabam saindo da atividade. Lá no Paraná, provavelmente é igual lá no Rio Grande do Sul, é muito comum, você tem um produtor pequeno ali, ele vai, até que não aguenta mais, ele arrenda as terras, né? Acho que deve ser mais ou menos algo que acontece por aí. Lá no Rio, a gente vê muito isso lá no Paraná. E, então, assim, voltando, o produtor que ele não começar a tirar o pé do chão, ele vai acabar deixando a atividade de lado. Aí pensando que é uma ferramenta que agrega valor, eu acho que seria válido, assim, eles pelo menos pensarem em adotar essa tecnologia, por conta desse valor que vai ser agregado. É um custo, né? Gera custo da propriedade e tal, mas ele tem que colocar na balança, né? Se é um custo que vai realmente ajudar lá na frente, e eu acho que é válido. E daí se torna assim, é uma incógnita, né? Depende de perfil de produtor para produtor. Mas assim, eu acho que é uma tecnologia que compensa muito ele buscar saber mais sobre. E tem mercado, né? Tipo, você tem algum frigorífico ali que bate, vou ficar mais por isso. Né? Porque se isso aí gerar um custo a mais para tua propriedade, talvez lá na frente você não tenha uma publicação em cima disso. Aí você não agrada muito ao produtor, né? É, muito obrigado por compartilhar a opinião de vocês, tá? Pronto, a gente Sim, tá chegando nos últimos minutos na entrevista, tá bom? E eu sempre tenho esse momento para vocês, né, falar um pouco, divulgar o Instagram de vocês e passar alguma mensagem, né, para quem tá começando e para quem quer começar, né? Ele pode ficar à vontade para passar a mensagem, Instagram de vocês, divulgação, tá bom? Enzo, depois o Maio. Bom, então eu deixo o meu Instagram e Facebook. O meu Insta, então, é Enzo Vieira 8424. É onde eu posto mais, o meu dia a dia com stories. E o Facebook, então, é Enzo Vieira, onde eu posto vídeos, falando sobre a atividade, sobre as dificuldades que nós viemos encontrando. E é bacana trocar esse conhecimento que eu tenho com outros produtores, né, porque a gente acaba trocando ideias, consegue, tirar dúvidas, né. E eu deixo uma mensagem para quem está começando na atividade ou quer começar no empreendedorismo, né, como eu, de
inovação, né, tem que ter foco, dedicação e persistência e fechar os ouvidos para opiniões negativas, né, porque isso é o que mais a gente vai encontrar. Quando eu comecei há 3 anos atrás, muitos falavam que não daria certo, que produtores seriam fechados, não teriam confiança, até porque o meu trabalho, hã, exige que o produtor tenha confiança, porque no momento que ele sai da propriedade, muitas vezes eu fico, 100% sozinho na propriedade, tendo acesso na casa, tendo acesso em toda a vida do produtor, porque a propriedade, né, é a fonte de renda, é onde eles vivem, né. Então a confiança é algo que eles têm que ter muito na minha pessoa. E graças a Deus, sempre tive, sucesso em todos os atendimentos, nunca tive nenhuma reclamação, né, e somos uma pessoa do correto, e é isso aí. Legal, muito obrigado, Enzo. E você, Mylon? Então, gente, meu Instagram, ele é mais uma conta pessoal mesmo. Aí, acabei ganhando alguns seguidores ali, com as contas que eu postei lá, mas enfim, eu tô com um projeto realmente de começar a gravar um conteúdo, agregar um valor para as pessoas que me acompanham. E meu Instagram é mais no Teodoro dos Santos aí, um nome bem comum, Teodoro com TH. E, e é isso, acho que não tem muito o que falar. E igual o Enzo falou ali, faço das palavras deles as minhas, né? A parte da pecuária hoje, tanto a de leite quanto de corte, é extremamente desafiadora. Principalmente de leite, eu tenho acompanhado o pessoal lá no Paraná e, cara, tá complicado, né? O cara, ele tem que sobreviver, né? Eles estão sobrevivendo hoje na atividade. E você vê que a única saída para os produtores de leite hoje é você produzir mais, pra você tentar fechar a conta, né. Então, para você produzir mais, você tem que ficar é igual você falou ali da mão de obra, você tem que ter uma mão de obra qualificada e tá difícil, não tá fácil de achar gente. As novas tecnologias que tem, a gente tem os robôs e tal, elas não são tão eu pelo menos eu não vejo não são tão eficientes ainda, não é para qualquer um, ela não tem uma acessibilidade a tudo, então a gente rende muito com essa e é isso aí, é persistir, persistir, continuar, erguer a cabeça e ir pra cima. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E pela troca de conteúdo, né? Pela troca de experiências também de vocês, né? Que é muito interessante. Eh, E é isso. A gente está à disposição também. E, pessoal, se vocês gostaram, deixa a curtida, compartilha e também siga a gente aqui no canal do YouTube, né? Siga também nossos convidados no Instagram, o Enzo e o Mylon, para acompanhar o trabalho deles. E é isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau, Gente, pessoal. obrigado pela oportunidade, valeu Enzo, prazer conhecer, Vinícius também. Obrigado. E se precisar de alguma coisa também, tá em contato Valeu, aí, mas sempre pessoal. Eu digo mesmo, precisar de mim no Pará, Paraná, Mato Grosso, me chama, Maicon. A eu gente fiquei eu fiquei viaja, viu? curioso pra entender, eu tô um pouco na dúvida, eu não entendi a forma como você trabalha, você vai às propriedades e fica um Bom, determinado tempo pra cobrir a em uma a empresa ela foi criada com o intuito de cobrir apenas férias, né, períodos curtos e o mais rápido possível, que quando eu comecei era uma semana, 12 dias no máximo, né, ou um uhum, final de semana de descanso. Mas como, o meu conhecimento na atividade, por mais que eu não tenha nenhuma formação, como eu tenho uma longa caminhada já desde muito cedo fui produtor, hã, tanto de leite quanto de lácteos, né, uhum, e trabalhei em outras fazendas grandes também, eu agreguei muito conhecimento. E com esse conhecimento que eu tenho, muitas fazendas acabam depositando uma confiança enorme em mim e me escolhem para gerenciar a propriedade por um período, para poder qualificar esses funcionários que eles têm na entendi. propriedade, poder, organizar tudo que está fora de trilhos, né. Então por isso que eu acabo ficando esse período maior de 30, 60, 90 dias, né, porque daí é um contrato fechado por esse tempo para reorganizar a propriedade que por muitas vezes ele mesmo não consegue ou não sabe mais como fazer para tentar reerguer e continuar, na atividade, né. Propriedade de leite é muito detalhe, né.
É muito muito detalhe. detalhe. E, aqui, por exemplo, aqui o desafio enorme é a equipe, né. Hoje trabalha 3 rapazes, né, um em faixa de 40 e poucos anos, mais 2 rapazes de 18 a 23. E eu então, que tenho 22 anos, né. Só que eu digo que vai muito da cabeça, não é nem da idade, mas é da cabeça da pessoa e do interesse, né. Os rapazes mais novos, eles não têm interesse algum na atividade, até porque eles são enteados do proprietário e eles não têm interesse. Então eles estão aqui trabalhando, fazendo o que eles sabem, para chegar o dia 15 eles receber o salário e continuar trabalhando e viver dessa forma cômoda, né. Sim, é muito comum, mas bem legal o jeito que você trabalha. Achei interessante essa parte de cobrir as férias, Bacana. e acaba uma coisa levando a outra, né. É, Tem exatamente, é dá isso medo aí. de precisa de Muito alguém, né. obrigado. Mas, gente, valeu, viu. Desculpa eu enrolar um pouco mais aí. E é Foi isso, mal aí. pessoal. Sigam lá o Enzo e o Milo no Instagram. O Enzo é quase blogueiro também, né, Enzo? É, É estamos isso, aí na pessoal. luta. Quem sabe mais pra frente aí, vamos ver os próximos capítulos daí O Milo siga a carreira de É. blogueiro também. Pronto, do pessoal. Muito Michael Bora, obrigado, vamos viu? ver. Até a próxima. Tchau, tchau.